Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje, falaremos sobre a história de Saul. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora e curtam o vídeo. E aproveita que aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam agora, já. Pausaram? Ótimo. Obrigado por ter curtido o vídeo e por ter se inscrito no canal, quem não se inscreveu ou tinha inscrito ainda. E não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. A importância do compartilhamento é que pessoas que conhecidas suas podem ter acesso também a essas mensagens. E a importância da inscrição no canal, de curtir o vídeo e de visualizar os vídeos, assistir os vídeos, é que o YouTube ele vai entender que é um canal bom, que são vídeos bons, e vai sugerir a outras pessoas que nem eu nem vocês que estão me ouvindo conhecem, para que outras pessoas também tenham acesso a essa mensagem. Muita gente às vezes está com depressão, está passando por um momento difícil na vida, e uma palavra de esperança como essa pode ajudar a pessoa a ganhar força para seguir em frente, né? E ter mais força para superar esse momento difícil, para reagir, tá bom? Queridos irmãos, a história de Saul nos ensina muita coisa. Saul era um homem fraco, assim, de luta, ele não era de lutar, ele não era guerreiro, ele era um homem que mexia com pasto, né? Ele tinha, ele tinha lá alguns terrenos, fazia plantação, ele pertencia à menor tribo de Israel, que era a tribo de Benjamim, da família mais pobre dessa tribo. Saul era um cara humilde, simples, tinha sua esposa, tinha sua vida, né? E de repente, a vida dele muda da água para o vinho, pois o povo de Israel decidiu rejeitar Jesus Cristo como rei para botar um rei humano. Exatamente isso que eles fizeram. Parece doido, né? Mas é o que eles fizeram. Pois quem é o rei de Israel era Jesus Cristo. E aí eles fazem o quê? Eles vão até Samuel e pedem um rei, né? Eles rejeitam, eles queriam ser iguais às nações, nós não tinham reis, não tinham. Isso demonstra o quê? Que Deus, ele quer um povo diferente dos outros. Quem realmente serve a Deus é diferente, não é igual. Então você vê que o povo que Deus escolheu, eles tinham as leis que Deus deu, eles não tinham um rei, então eles tinham esses guerreiros que lideravam as coisas, mas eles não tinham um rei. Quem era o rei daquele povo era o próprio Cristo, e é exatamente isso o que Deus espera de nós hoje em dia, que nós sejamos um povo diferente. Então, o povo lá da época olhava para Israel e via que era um povo totalmente diferente. Era um povo que não era treinado em batalha, que não tinha grandes exércitos, não, era um povo que vivia de campo, de coisa, mas mesmo assim, Deus, eles eram vitoriosos nessas batalhas, né? Eles viam o povo de Israel como um povo forte, um povo de Deus, né? Que serviu o único Deus, o único povo daquela região que serviu o único Deus era o povo de Israel, entendeu? Então era um povo diferenciado, era o único povo que guardava as leis de Deus, que guardava o sábado, era o único povo que não comia as carnes imundas, era o único povo que não tocava em cadáveres, era o único povo que possuía a Arca da Aliança, era o único povo que não tinha um rei, né? Então era um povo diferente, que é o que ele quer que nós sejamos hoje em dia. Então, voltando à história de Saul, ele foi entre toda Israel, já que o povo quis um rei, Deus escolheu Saul como rei. E Saul, em um primeiro momento, ele foi lá, ele foi ungido, né? Mas ele temeu, depois que ele foi ungido, ele profetizou, né? Pois ele recebeu o Espírito Santo. E aí depois, quando ele foi ser escolhido, né? Que eles pegaram é, um homem de cada casa, líder de cada tribo, né? Um homem de cada tribo, né? Aí jogaram uma flecha pro alto, onde ela caísse era a tribo escolhida para ter o rei. Caiu sobre a tribo de Benjamim. Aí, então foi a tribo de Benjamim. Aí pegaram
um líder de cada família da tribo de Benjamim. E aí jogaram a flecha pro alto e a flecha caiu na família de Saul. E aí depois, todos os homens da família, essa família vão lá, os líderes da família, e jogou a flecha para cima, a flecha caiu em Saul. Ele foi o escolhido. Mas quando a flecha caiu lá onde ele estava, ele tinha fugido. Ele se escondeu dentro de uma carroça. Né, tal. E Saul era um homem grandão, ele tinha mais ou menos 2 metros de altura, então ele era grande, ele teve que se encolher para caber naquela carroça. Mas Deus apontou para ele, para Samuel, onde é que ele estava, e ele foi lá e foi coroado. Saul não tinha competência para ser rei, mas Deus o capacitou para isso. Né? E aí o que acontece? Saul, ele seguiu as ordens de Deus, derrotou os amalequitas, derrotou outros povos, mas Saul começou a se desviar de Deus, né? E aí o que nos ensina? Naquele momento, Saul estava salvo, estava no livro da vida, mas depois que ele se desviou do caminho, ele saiu do livro da vida, entendeu? E acabou saindo definitivamente. Então, no momento ele estava salvo e no outro não. E é exatamente isso que nós temos que entender hoje em dia. Hoje eu estou salvo, amanhã talvez não. Então nós temos que estar sempre vigiando para que nós não saímos do livro da vida, como Saul. Ele esteve lá, mas ele saiu, infelizmente, saiu definitivo. Porque quando ele se matou, ele não tem mais chance de salvação. Né? Ele não se arrependeu e ele só foi afundando cada vez mais. Não obedeceu às ordens de Deus, fez lá o sacrifício quando não era permitido que ele fizesse sacrifício. Somente um levita ou um profeta ou um sumo sacerdote poderia fazer esse sacrifício, e ele não era nada disso, né? Então aí já foi o primeiro pecado dele. O segundo pecado, ele foi para a batalha, lá que Deus ordenou que matasse todos os amoreus, e ele não matou, né? Ele trouxe o rei vivo, trouxe os animais, entendeu? E não era para isso, entendeu? Então tudo isso mostra que Saul ele não estava mais temendo a Deus. E nos últimos momentos, Samuel já tinha morrido. E como Saul não tinha acesso a Deus, de jeito nenhum, não tinha resposta de Deus, ele então consultou uma feiticeira para trazer o espírito de Samuel para falar com ele. Claro que a feiticeira não tinha esse poder, porque não existe espírito. Né? Então, surgiu um demônio lá transfigurado em Samuel e falou que tinha que ser falado para Saul para que ele ficasse mais apavorado, fraco, e acontecesse o que aconteceu. Todos os filhos dele morreram na batalha e ele se matou, para não ser morto pelos inimigos. Saul se desviou tanto do caminho, né? E ele começou a ficar. Depois, quando Samuel vai e unge Davi como rei, ele começa, o espírito de bom que estava com ele saiu dele. E ele começou a ser atormentado por um espírito maligno, né? Começou a ficar descontrolado. Aí chamaram Davi justamente para tocar para ele. Que Davi tocava harpa, né? E aí Davi tocava e ele se acalmava. E aí, o que aconteceu? Davi começou a andar com Saul. E aí ele foi treinado para ir na guerra, né? Aí ele venceu Golias. Depois ele começou a ser treinado por Jonatas, né? O filho de Saul, para ir para a guerra, tudo mais, virou um guerreiro. E aí, o que aconteceu? Falava, antes o povo, as moças cantavam, Saul matou tantos mil, né? Tantos mil, matou 20 mil soldados do inimigos. E aí, depois quando tava Davi já junto, aí mudou a música, né? Saul matou 20 mil, mas Davi matou 60 mil. E isso começou a mexer com Saul. E ele começou a perceber que, que Davi estava brilhando assim como ele brilhava quando estava ungido por Deus, quando estava com o poder de Deus sobre ele. E ele começou então a se tocar que Davi era o rei escolhido por Deus para ficar no seu lugar. E ele então começou a perseguir Davi. Porque achava que Davi queria o seu lugar. Mas Davi jamais quis o lugar de Saul. Tanto que ele teve 2 oportunidades, pelo menos, de matar Saul, e ele não matou. Entendeu? Ele nunca quis o trono de Saul. Tanto que, mesmo depois que Saul e os filhos morreram, o único filho de Saul que não estava na batalha, que sobreviveu, ele não estava na batalha, Davi deixou que esse rei reinasse, que o filho dele reinasse,
né? Somente a morte, depois da morte desse filho, que Davi assumiria o trono. Ele não quis lutar contra, né? Muitos que vamos lutar contra ele, lá, vamos derrubar ele, matar esse rei, aí assumir o reino. Não, ele falou, não, nós não vamos lutar contra eles. Aí ele falou, não. E aí o filho de Saul acabou sendo morto por os caras que não queriam ele lá mais, e levaram a cabeça dele para Davi, e o Davi mandou matar os dois ainda, porque mataram o filho de Saul. Então você vê como Davi era fiel à casa de Saul, né? E filho de Jonatas, que ficou aleijado depois da morte de Saul, né? Ele acaba caindo lá na rua e acaba, né? Parece que, não sei se ele foi atropelado pelas carroças dos inimigos, coisa assim, que ele quebrou as pernas. Então ele ficou aleijado. E quando Davi encontra Mefibosete, que era o filho de Jonatas, ele leva Mefibosete para ver com ele no palácio, para você ver como mesmo assim ele continuava honrando a memória de Saúl e de Jonatas, ao qual ele tinha como irmão. Ele tinha Saúl como pai, né? Então, ele honrou Saúl o tempo inteiro. Em nenhum momento ele quis roubar o trono do rei Saúl. Ele, mesmo sendo ungido por Deus, mesmo ele tendo direito ao trono, ele nunca quis, nem nunca juntou exército nenhum para tentar tomar o trono. Pelo contrário, né? Ele preferiu fugir para não ter que enfrentar o Saul. Foi morar até com os inimigos lá, com os filisteus, né? Então, queridos irmãos, você vê o quê? Que Davi era um homem de Deus e ele que pecou também, claro que pecou. Mas Davi se arrependeu, ele chegou a sair do livro da vida também, quando ele traiu com Batseba, né? Ele adulterou com Batseba, e depois mandou matar Urias. Mas ele se arrependeu do que fez e voltou para o livro da vida. Não foi o caso de Saul. Saul, ele estava no livro da vida, ele sai do livro da vida e não volta mais. Porque ele não se arrepende do que fez, ele não entende o erro dele. Ele não se arrepende, ele não aceita o seu erro, né? Ele insiste na mesma pegada, morre naquela pegada, se suicida, porque ele não quer ser morto pelo inimigo. Ele queria que o empregado dele matasse ele, mas o empregado se negou, então ele se jogou na espada, né? Aí o empregado também se matou, né? O servo. Então, é, Saul não se voltou para Deus. Ele poderia ter se arrependido, olhado para Deus, não. Ele rompeu com Samuel, ele brigou com Samuel, que era um profeta de Deus, e ele simplesmente rejeitou a Deus. Por quê? Qual foi o principal problema de Saul? Ouvir, preferir ouvir, agradar ao povo ali, aos seus soldados, ao seu exército, do que a Deus, né? Você vê, por exemplo, Saul estava lá esperando chegar Samuel não chegava, Samuel se atrasou, Samuel não chegava, Samuel não chegava, e os homens lá do exército começaram a ficar estressados, ficar sem paciência, queriam já ir para a luta, que os caras iam pegar eles ali de surpresa, queriam ser atacados ali, que estavam mais vulneráveis, que eles tinham que ir logo para a batalha, que não sei o quê. E Saul queria esperar Samuel, e eles falando na cabeça dele, falando, e ele é, fala, faz você, Saul, o sacrifício e vamos logo. E ele acabou, para agradar o exército lá dele, e logo a batalha, ele pegou e acabou fazendo o sacrifício que não era para ele fazer, que ele sabia que ele não podia, né? Depois, é, é, aconteceu a mesma coisa quando ele foi lá nos Amoreus, né? O, Era para ele matar tudo, inclusive os animais, e os homens do exército falaram, vamos levar alguns para sacrificar para Deus, vamos levar alguns para sacrifícios melhores, pelo menos, não sei o quê. E ele acabou aceitando. Vamos levar o rei vivo, não sei o quê, ele acabou aceitando. Né? Então, ele preferia ouvir o seu exército, agradar aos homens do exército ali, aqueles soldados, do que a Deus. E esse foi o ponto fraco de Saul, né? Que acabou caindo em pecado. É a fraqueza dele de fé. Saul não era um homem que treinava a fé, não era um homem forte na sua fé, e por isso ele caiu, né? E esse é o exemplo que nós temos que ter de Saul. Nós temos que aceitar a vida que nós temos que estar felizes com a vida que nós temos, fazer a vontade de Deus na nossa vida, seja qual for. Que nem, por exemplo, o rapaz da igreja aqui estava comentando. Ele estava na época casado com a outra esposa que ele tinha, que ele já separou dela, está com uma outra mulher já.
E ele estava com 2 filhas pequenas. Ele ia sustentar. E ele já é adventista, e ele foi procurar trabalho e rejeitaram, no lugar rejeitaram ele por conta que ele não ia trabalhar no sábado, e no outro ter chegado a dar trabalho para ele, só que depois de alguns dias que deram trabalho para ele, falaram que pelo menos uma vez por ano ele tinha que ir o sábado lá, uma vez por ano, falaram. Ele falou não. Por quê? Porque ele entendia a lei, ele sabia que ele não poderia trabalhar no sábado de jeito nenhum. Então, muita gente ia fazer o que ali? Ia abrir mão daquele sábado, estaria caindo em pecado igual Saul. Não, é um sábado só. É como o Saul falou, são só esses animais aqui para sacrifício. Ah, o Saul fez lá o sacrifício lá, uma vez só. Gente, uma vez só é pecado. E Satanás sabe disso. E por isso ele quer que a gente caia. Só que esse rapaz da igreja falou que não. Mesmo tendo 2 filhas, ele falou, não, não vou no sábado. Então você vai se mandar embora. Eu vou então. Então ele foi. Até que ele achou algum lugar para trabalhar que ele ia trabalhar no sábado. E assim é, queridos irmãos. Nós temos que entender o seguinte: Deus, ele não vai deixar que o justo mendigue. Ele não vai deixar aquele que. Deus está vendo que a pessoa está perdendo uma chance de trabalho, por exemplo, para seguir fielmente a ele. Então ele vai fazer o quê? Ele vai abrir outra porta, porque onde uma porta se fecha, Deus abre outra. Então nós temos que ser firmes e fortes na nossa fé. Então, se não é para fazer, não vai fazer. Ah, uma vez só. Uma vez só é pecado. Então você tem que entender que não existe uma vez só. Pecado é pecado, não existe uma única vez. Se você pecou uma vez, é um pecado. E se você não se arrepende desse pecado, você está fora do livro da vida, está fora da vida eterna. Né? Então, assim é, queridos irmãos. Então você precisa entender que você não adianta ser uma vez só, não pode. Então você tem que ser fiel a Deus. E esse rapaz foi, como outras pessoas foram também beneficiadas, tiveram depois empregos melhores, tiveram surpresas, como eu já contei em outros áudios aqui, não vou ficar me esticando nesse, porque não é essa a intenção. Então, queridos irmãos, nós devemos ser fiéis a Deus, manter fortes, firmes na fé, estudando as escrituras, para não cairmos como Saul. E toda vez que nós errarmos, temos que ser humildes e aceitar o nosso erro e pedir perdão às pessoas a qual nós cometemos algum erro e pedir perdão a Deus. Se arrepender realmente do que nós fizemos, para que nós possamos voltar ao livro da vida. Porque a hora que nós pegamos, nós saímos, mas se a gente se arrepende, a gente volta. Você entendeu? Porque pecar, nós vamos pecar. Nós somos fracos, falhos. Nós não temos força suficiente para não pecar. Mas, queridos irmãos, Deus, ele tem misericórdia suficiente para perdoar. Se ele está vendo que nós estamos lutando contra o pecado, nós não queremos, não estamos entregando ao erro, simplesmente é mais forte do que nós. Mas nós nos arrependemos no minuto seguinte, Deus está vendo que não é isso que nós queremos. Entendeu, queridos irmãos? Então, nós temos que entender que Deus é amoroso, misericordioso conosco. Deus, ele nos tem a mão da vida eterna. Mas ninguém está salvo. Né? E o exemplo de Saul é muito claro. Ninguém está salvo. Um momento nós somos salvos, outro momento não. Entendeu? Você vê que Saul foi inclusive ungido por Deus. Mas ele perdeu a salvação porque ele se desviou do caminho de Deus. Então, queridos irmãos, tome cuidado. Porque se você desviar do caminho, você pode sofrer as consequências. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que Deus possa abençoar todos nós, possa nos dar muitas alegrias, tá certo? Que nós possamos se manter firme e forte no caminho de Deus para que todos estejamos juntos na vida eterna. E lembre-se, se você está passando por um momento difícil, por uma depressão, por um desemprego, passando necessidade, tendo que sair da sua casa e morar até na rua por conta de não ter como pagar um aluguel, eu te falo uma coisa. Deus não te abandonou. Siga firme e forte na sua fé, pois Ele vai te amparar. Você pode até sofrer nessa vida, porém, a recompensa que você vai ter por isso depois, super vale a pena esse sofrimento, tá? Super vale a pena, porque o que vale mais é a vida eterna depois. E isso, se você seguir firme e forte na sua fé, ninguém vai tirar de você, tá certo? Então, queridos irmãos, então, queridos irmãos, siga firme e forte na fé, porque Deus
Ele quer que nós seguimos fortes. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Tá bom? Lembre-se, tenham fé e força, porque Deus vai te amparar e a vida eterna chegará para todos nós. Que sejamos fiéis e que arrependeremos dos nossos pecados. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, queridos irmãos. Que assim seja, agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Falou, queridos irmãos. Até mais.